Mas essa divisão do trabalho aparentemente bem regida não impede em nenhuma hipótese que certos indivíduos sejam dispersos, ou mesmo consumidos. Em contrapartida, com todas essas operações de artificialização do meio e dos cuidados oferecidos aos cogumelos para facilitar a multiplicação, as formigas obtêm uma alimentação abundante, que pode suprir as necessidades de várias centenas de milhares de indivíduos. As formigas criadoras. Outras espécies de formiga vivem em associação com uma espécie de pulgão ou de cochonilha. Essa associação é uma verdadeira forma de criação. Para proteger os pulgões que elas exploram, as formigas criadoras constroem cavidades, estruturam abrigos na terra ou num tipo de câmara eventualmente ligada entre elas por galerias. Os indivíduos escalados para a guarda dos abrigos afastam os predadores concorrentes e laceram as asas dos pulgões que tentam escapar. Em algumas espécies, a criação é conduzida sob a forma de estabulação subterrânea permanente. Os pulgões são então instalados nas câmaras cavadas em volta das raízes de vegetais, de onde sugam diretamente a seiva da qual se alimentam. Em outras espécies, a criação é conduzida ao ar livre, e as formigas organizam a alimentação dos pulgões transportando-os rumo às melhores pastagens, que são os jovens rebentos em fase de crescimento. A reprodução dos pulgões acontece em boas condições, pois as fêmeas reprodutoras são alojadas em câmaras subterrâneas onde os ovos são abrigados durante o inverno. As formigas se alimentam das excreções dos pulgões, quer dizer, de seus excrementos ricos em açúcares e em outras moléculas orgânicas provenientes da seiva das plantas que as geraram. Para tal, as formigas acariciam com suas antenas o abdômen dos pulgões, que, estimulados, eliminam as excreções açucaradas. As espécies de pulgões criadas pelas formigas são diferentes das espécies selvagens. São verdadeiras espécies domésticas, das quais nem sempre se conhecem os ancestrais selvagens, mas supõe-se que cada espécie de pulgão doméstico seja resultado de uma coevolução que terá produzido ao mesmo tempo em que ela mesma a espécie de formiga criadora com a qual está associada. A agricultura e a criação, uma exploração reforçada das espécies domésticas. A relação entre as formigas e esses cogumelos, ou esses pulgões, não é, portanto, uma pura e simples relação de exploração. As formigas agem no meio e no modo de vida das espécies domésticas das quais elas se alimentam. Elas trabalham para favorecer seu desenvolvimento e para protegê-las. Assim, elas aumentam a valência ecológica das espécies que elas exploram e, por conseguinte, recuam os limites alimentares de seu próprio desenvolvimento. Aumentar a valência ecológica da espécie explorada para acrescentar finalmente a da espécie exploradora é, no fundo, a lógica dessas relações particulares entre espécies que constituem a agricultura e a criação. A cultura ou a criação de uma espécie, longe de marcar o fim de sua exploração, é ao contrário o prolongamento e reforço dessa exploração por outros meios. Agricultura e criação são, portanto, formas elaboradas de mutualismo, mas um mutualismo assimétrico, no qual o desenvolvimento da espécie explorada é comandado pelo trabalho da espécie exploradora, e no qual o desenvolvimento da espécie exploradora é, em contrapartida, condicionado pelo da espécie explorada. 2. Hominização e agricultura. Entre as milhares de espécies que a evolução produziu em 3,5 milhões de anos, o Homo sapiens sapiens, homem atual ou moderno, o homem pensador e sábio, é uma espécie muito recente. Essa espécie somente surgiu na Terra há apenas 50 mil ou 200 mil anos, segundo diferentes autores. Em seguida, ela se disseminou rapidamente por todos os continentes e há 10 mil anos aproximadamente pratica o cultivo e a criação, modificando profundamente a maior parte dos ecossistemas do planeta. Contudo, o homem, tal qual a evolução produziu, não era dotado de ferramentas anatômicas especializadas, nem de um modo de vida geneticamente programado que lhe permitisse, desde a origem, uma intervenção vigorosa no meio exterior. Desprovido de pinça, presas, ganchos, dardos, defesas, escamas, cascos, garras, o homem dispõe de mãos, que, se de um lado são o mais leve e mais polivalente dos instrumentos, não são por si mesmas senão um dos instrumentos mais moles e uma das armas mais frágeis. Pouco rápido, mal escalador, mal protegido, certas partes essenciais e frágeis de sua anatomia muito expostas pelo fato de andar de pé,
dotado ou talvez afligido de uma fraca capacidade de reprodução e de uma maturidade tardia, é um ser nu e desprovido que tinha, no início, uma valência ecológica inferior ao que em geral se pensa. Só podia sobreviver pela colheita dos produtos vegetais e pela captura de animais mais acessíveis, em meios pouco hostis ou dispondo de locais protegidos. Sabendo pouco, pobre em instintos, mas imensamente educável, seu principal trunfo residia então na variedade dos regimes alimentares e dos modos de vida que podiam lhe convir. O homem é eclético, onívoro e adaptável. Essas são suas primeiras vantagens. Segundo a teoria mais comumente aceita, o homem atual seria o único e último representante do ramo evolutivo dos hominídeos, que teria sido desligado dos outros primatas entre 6 e 7 milhões de anos atrás, e que teria gerado sucessivamente os australopitecos e em seguida o Homo habilis, Homo erectus e enfim o Homo sapiens. Mas no que toca mais precisamente à origem do Homo sapiens, as opiniões divergem. Segundo uma primeira hipótese, o Homo sapiens teria aparecido na Europa há centenas de milhões de anos, na forma de uma primeira subespécie, Homo sapiens neanderthalis, homem de Neandertal, um tipo humano do qual teria em seguida derivado no Oriente Médio há aproximadamente 50 mil anos mais ou menos uma outra subespécie, o Homo sapiens sapiens, o homem atual ou moderno. Conforme uma hipótese mais recente, Homo sapiens e Homo neanderthalis seriam duas espécies distintas descendentes diretamente uma e outra do Homo erectus. Homo sapiens teria aparecido no sul da África há mais de 200 mil anos e teria em seguida rumado para o Oriente Médio, há mais ou menos 50 mil anos. Ali, ele teria encontrado o Homo neanderthalensis, uma outra espécie que teria aparecido por sua vez na Europa há 100 mil anos e teria desaparecido há 35 mil anos por razões desconhecidas. Em qualquer uma das hipóteses, é necessário se perguntar como é que diferentes populações de hominídeos que se sucederam desde os australopitecos até o Homo sapiens puderam aumentar sua valência ecológica a ponto de conquistar a Terra inteira e a ponto de se multiplicar de tal forma a atingir milhões e depois bilhões de indivíduos.